Bom, pessoal, eu irei gravar essa questão agora de mecânica geral. Antes de iniciar, eu peço que vocês deem like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante. Então vamos para que os 3 cabos são usados para amarrar um balão, tal como mostra a figura. Sabendo que o balão exerce uma força vertical de 800 newtons, então essa força aqui vertical exercida pelo balão, força de impulso, 800 newtons em A. Eu vou botar o módulo aqui logo, 800 newtons. Determine a tensão em cada cabo. Ou seja, se isso aqui está estático, então quer dizer que tem um vetor para baixo aqui, ó, que tem o mesmo módulo desse vetor aqui para que ambos se cancelem. Então, esse vetor aqui, ele vai ser o somatório de todas essas 3 forças dispostas sobre esses cabos. Lembrando que as forças elas ficam dispostas na mesma direção do elemento estrutural. Nesse caso aqui, cabo. Nesse caso, para a gente descobrir essas forças, a gente vai precisar descobrir primeiro as direções desses cabos. Que no caso a gente pode formar vetores, iniciando desse ponto aqui até aqui, ó. Eu vou formar um vetor aqui. Forma outro vetor iniciando daqui até aqui. E outro vetor iniciando daqui até aqui. Terminando aqui. Esses vetores aqui eles vão conter a direção desses 3 cabos. Então vamos primeiro pegar cada ponto desse. Vamos pegar as coordenadas do ponto A. Então o ponto A ele está em x igual a 0, ó, que ele está exatamente em cima desse eixo. Então x é 0. O y é 5,6, ó, sobre esse eixo aqui está no lado positivo do eixo y, porque é no lado que está a letra. Então, ele está nesse lado positivo, ponto. Então, está em 5,6. E em z é igual a 0, porque se eu projetar aqui em cima do eixo z, vai dar igual a 0. Está exatamente aqui em cima do ponto 0. Já o ponto B, ó, o ponto B ele está no lado negativo do eixo x, está a 4,2 metros. 4,2 no lado negativo, no caso menos 4,2, está no lado negativo. Em y ele está igual a 0, ou seja, ele está nesse plano xz. E em z ele também está em 0. Se eu projetar ele em cima de z aqui, ele vai ficar igual a 0. Então 0. Ponto C ele vai ser igual a... Esse ponto C aqui, ó, ele está no lado positivo de z, está no lado positivo de x e em y igual a 0. Então, em x ele está 2,4 metros. Em y, 0, porque ele está exatamente em cima do plano. E em z ele está a 4,2 metros da origem. Agora o ponto D. O ponto D está no lado negativo do eixo Z, está em 0 em relação a x, ó, está exatamente em cima do eixo, está em 0 em relação a y. Então, ó, o ponto D vai ser 0, 0 e menos 3,3. Pronto, ó, dispondo desses 4 pontos, a gente pode formar vetores. A gente vai precisar desse vetor AB, AC e AD para descobrir as direções da força. Então, ó, o vetor AB, lembrando de geometria analítica, que é a subtração de 2 pontos, ó, o ponto B menos o ponto A, que a gente está formando um vetor que começa em A e termina em B, então é B menos A, final menos inicial. Então isso aqui vai ser igual a B menos 4,2, 0 e 0, menos o ponto A, que vai ser igual a 0, 5,6 e 0. Logo, o vetor AB vai ser igual a menos 4,2 I chapéu, menos 5,6 J chapéu e 0K chapéu, que 0 menos 0. Uma dica para vocês conferirem esse resultado aqui, ou se quiserem fazer direto, é vocês fazerem caminhando sobre os eixos. Então, ó, no caso o ponto A ele começa aqui e termina aqui, em B, o vetor AB. Então, ó, o caminho vai dar esse daqui, ó, para chegar caminhando em cima dos eixos. Então, ele vai caminhar negativamente em cima do eixo Y. Aqui, ó, J chapéu, ele vai caminhar 5,6 negativo. Então, ele começou aqui e caminhou para cá. Ele está no lado positivo do eixo Y. Entretanto, para chegar no ponto B, ele teve que caminhar para baixo, no sentido negativo. Assim como ele caminhou 4,2 metros no sentido negativo desse eixo aqui. Ó. Começou aqui e foi para menos 4,2. Ok. Sabendo disso agora, a gente tem o vetor AB. Agora, a gente vai calcular o módulo desse vetor. Para podermos formar um vetor unitário, dividindo esse vetor pelo módulo. Então, módulo de AB, eu posso calcular da seguinte maneira. Raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, fica ó, menos 4,2 ao quadrado mais menos 5,6 ao quadrado. Que no caso, esse módulo vai dar igual a 7 metros. Eu posso colocar a unidade aqui, se quiser. Porque, ó, como eu montei um vetor daqui para cá,
Essa aqui são as minhas coordenadas dele, componentes. Se eu calcular o módulo, ele vai me dar esse comprimento aqui. Como a gente calculou o vetor utilizando metros como as coordenadas, as componentes, então quando eu calcular o módulo dele, ele vai me dar o comprimento dessa corda. Então, para calcular o vetor unitário, mas enfim, por que a gente vai calcular o vetor unitário? Porque a gente vai precisar da direção dessa força. Então, se eu pegar o vetor unitário e multiplicar pelo módulo da força, ou seja, FAB, o módulo dessa força, ela não vai alterar esse módulo dessa força porque o vetor é unitário. Então, o módulo 1, ela só vai me dar a direção daquela força em cima dessa corda aqui. Bom, para ficar de melhor compreendimento, eu vou tentar fazer aqui um exemplo mais simples. Então, eu dou essa força aqui, eu vou botar que ela tem 50 newtons de módulo. Eu quero achar a direção dela. Eu tenho só isso aqui e tenho essas informações aqui, que ela está disposta sobre essa barra aqui, ó, que ela tem a mesma direção dessa barra. Então, eu quero achar a direção dela. Então, a gente vai encontrar a direção da barra, vai encontrar o vetor da barra, ó, que isso aqui é em x, em y, e a gente vai encontrar o vetor unitário. Então, vamos encontrar a posição AB. Eu sei que o ponto A ele é igual a x igual a 0, que ele está mesmo em cima do eixo, y igual a 4. E o ponto B é igual a x igual a 2, y igual a 0. Vamos encontrar o vetor AB. Esse vetor AB ele vem daqui até aqui. Esse é o vetor AB. Então, o vetor AB, como disse no vídeo, é só fazer final menos inicial, que no caso o vetor AB vai ficar igual a B menos A. Só vai pegar cada coordenada e subtrair. Então, ó, fica 2i chapéu menos 4j chapéu. Certo, eu tenho esse vetor AB aqui, ó. Ele é o comprimento dessa barra. No entanto, se eu multiplicar esse vetor do jeito que ele está aqui, ó, ele tem módulo... Deixa eu calcular o módulo de AB aqui. Que vai ser igual a 4 mais 16, que vai ser igual a raiz de 20. Se eu multiplicar isso aqui por esse vetor do jeito que está aqui, eu vou estar multiplicando o módulo desse vetor pelo módulo desse aqui. É como se eu estivesse multiplicando isso aí. Ou seja, vai multiplicar raiz de 20 vezes 50. Vai aumentar o valor disso aqui. E sem falar que ainda tem o metro aqui desse negócio, aí vai ficar uma unidade meia sem sentido. Então, para a gente resolver isso aí, a gente faz o seguinte, a gente calcula o vetor unitário disso aqui, que fica... Esse vetor aqui ele está dado em metro. O vetor unitário de uma coisa, o vetor unitário, eu calculo ele dividindo o vetor pelo módulo desse vetor. Então, ó, aplicando em AB, a gente vai dividir esse vetor AB. Então, ó, 2i chapéu menos 4j chapéu, metros dividido por raiz de 20 metros. Aí, corta metro com metro, já assumiu a unidade, já fica adimensional. Agora eu posso distribuir esse aí para cada um. O AB vai ser igual a 2 sobre raiz de 20 i chapéu menos 4 sobre raiz de 20 j chapéu. Certo? Isso aqui é meu vetor unitário. Esse vetor aqui ele tem módulo 1. Se eu calcular esse módulo, vai dar igual a 1. Então, ó, eu posso pegar essa força agora e multiplicar por esse vetor aqui, que ele vai me dar essa direção dessa força. Essa força decomposta nessas direções aqui, ó. Proporcionalmente a isso aqui. Vai estar uma parte em cima do eixo X e uma parte em cima do eixo Y. Então, vamos lá. Ó. Então, FAB vai ser igual a 50 vezes... Vou colocar aqui já a unidade de medida. 50 newtons vezes 2 sobre 20, raiz de 20, menos 4 sobre raiz de 20. Isso aqui chapéu, isso aqui J chapéu. Certo, multiplicando isso aqui vai ficar aqui. Vai ficar 100 sobre raiz de 20 menos 200, isso aqui e chapéu, sobre raiz de 20, J chapéu. Newton. Observação. Se eu calcular o módulo desse vetor, ele tem que dar 50 newtons, porque eu multipliquei pelo um vetor unitário. Então vamos calcular o módulo dele? Isso aqui vai ficar igual a raiz de 100 ao quadrado mais 200 ao quadrado sobre 20. Que no caso isso aqui é igual a raiz de 2.500, que isso aqui é igual a 50 newtons. Pronto, provado. Se eu multiplicar por um vetor unitário, não altera. Vantagem disso aí é que agora eu tenho a direção do vetor. Eu posso, esse vetor aqui, ele está essa quantidade aqui sobre essa componente x e essa quantidade aqui sobre essa componente y. Eu posso até achar um ângulo se eu fizer arco tangente dessa componente aqui sobre essa. Então vamos calcular o vetor unitário. O AB vai ser igual a isso daqui dividido pelo módulo. Então fica menos 0,6 i chapéu menos 0,8 j chapéu. Ok, a gente encontrou o vetor unitário,
que nos dá a direção dessa corda aqui, ó. Se a gente pegar o módulo da força agora e multiplicar por esse vetor, ele vai nos dar a direção do vetor força já, o vetor força com sua devida direção sobre cada eixo. Vai nos dar a quantidade de cada componente do vetor força. Então, ó, eu vou querer o vetor força AB. É só multiplicar o vetor força, é só multiplicar o módulo desse vetor vezes a direção de A para B. Então, ó, a força de AB vai ser igual a... Só pegar isso aqui e multiplicar. Ó. Como a gente disse que é um vetor, a gente já tem ele aqui, então eu posso fazer direto. Pega isso aqui e multiplica aqui, ó, então fica menos 0,6 vezes FAB. E chapéu, multiplica para cá também, ó. Multiplica ambos, menos 0,8 vezes FAB, J chapéu. Então esse aqui a gente tem o vetor força em função do módulo dele. Eu vou realizar essa operação para os demais vetores, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou cortar o vídeo. Bom, pessoal, terminei aqui, ó. Eu montei as três forças. Montei os três vetores em função dos seus módulos. Eu vou deixar esses cálculos aqui, ó, para vocês verem e compararem com os seus aí, para prosseguir. Então, ó, pausa o vídeo aí, teste e olha aí. Certo, continuando aqui, ó, eu trouxe esses vetores para cá. Faltou ainda um vetor, ó, que no caso a gente vai analisar aqui, ó. É o vetor força que o balão está fazendo, que é 800 N. Essa força, ó, ela tem como direção esse vetorzinho unitário. Então, essa força aqui ela está orientada em cima do eixo Y. Então, o eixo Y é esse vetor aqui que vai orientar. Então, eu vou botar essa força aqui como sendo força do balão. No caso, vai ser igual a 800 N vezes J chapéu. Sentido positivo, que está apontando para cima. Então, vamos lá. Esse balão aqui ele está estático, ou seja... O somatório das forças que está agindo sobre ele vai ser igual a zero. Abrindo isso aqui, pode ficar que o somatório da força em x vai ser igual a zero. Somatório das forças em y vai ser igual a zero. E o somatório das forças em z vai ser igual a zero. Vamos fazer isso para cada força. Então, ó, somatório das forças em x é igual a zero. Então, a gente vai ter que todas as forças que estiverem multiplicando e chapéu, a gente vai somar. Então, no caso, ó, menos 0,6 FAB mais 0,324 FAC. Não tem mais outra, ó, esse aqui não tem componente, é igual a zero, então não tem outra componente no eixo X, ou seja, multiplicando o chapéu, então isso aqui vai ser igual a zero. Agora, somatório de forças em Y vai ser igual a zero. Somatório de forças em Y, todos os que estão multiplicando J chapéu, então menos 0,8 vezes FAB, menos 0,757 FAC menos 0,862 FAD. E a gente ainda tem essa força aqui, que ela é constante, ó, que não está, que ela já tem um valor determinado. Então, vai ser mais 800 igual a zero. Então, a gente tem o somatório de forças em Y agora, que no caso é esse aqui. Vamos fazer o somatório de forças em Z. Vou fazer ele aqui embaixo. Então, ó, somatório, apaguei só para escrever. Somatório de forças em Z vai ser igual a zero. Então, somatório de forças em Z, a gente não tem nesse eixo aqui, não tem nessa força, tem nessa, ó. Então vai ficar aqui 0,568 FAC, multiplicando K chapéu, que é o vetor unitário responsável pelo Z, menos 0,508 FAD, e não tem mais outra, então isso aqui vai ser igual a zero. Só tem essas duas forças. Então, para facilitar, ó, vamos isolar FAB e colocar em função de FAC. E essa daqui a gente isola FAD e coloca em função de FAC. E substitui nessa equação aqui, ó, que é a maior. Se for isolar nessa aqui, dá mais trabalho. Aqui vai ficar, ó, vamos passar esse aqui para cá. Então, fica 0,6 FAB igual a 0,324 FAC. Passei para lá, passa positivo. Então, FAB vai ser igual a... Só passar e seguir dividindo. Eu já vou dividir aqui na calculadora. Isso aqui vai dar 0,54 FAC. Então, a gente colocou FAB em função de FAC. Vamos agora colocar FAD em função de FAC. Então, eu posso passar isso aqui para cá. Vai trocar o sinal, então vai ficar aqui 0,508 FAD vai ser igual a 0,568 FAC. Então, eu posso passar isso aqui dividindo. Então, fica aqui FAD vai ser igual a... Eu já vou fazer a divisão direta aqui. Que no caso vai dar
1,118 FAC. Esse é o valor de FAD, função de FAC. Ok, a gente tem esses dois valores aqui em função de FAC, ó. Então a gente vai substituir aqui nessa equação. Vamos trazer ela para cá. Substituindo aqui, ó, menos 0,8 FAB, a gente já tem o FAB aqui em função de FAC. Então é menos 0,8 vezes FAB, que é 0,54 FAC, menos 0,757 FAC, menos 0,862 vezes FAD, que a gente tem agora FAD em função de FAC. Então vamos substituir aqui, ó, 1,118 FAC. Ok, mais 800 igual a zero. Isso aqui são diferentes. Certo, agora a gente tem, ó, como se isso aqui fosse um x, é só somar tudo. Aqui, então vou realizar essa soma aqui, ó. Pode somar esse mais e realizar essa multiplicação aqui, soma e fica aqui menos 2,153 FAC mais 800 é igual a zero. Passando isso aqui para cá e passando dividindo, eu vou ter que FAC vai ser igual a 371,623 newton. Ok, achei o módulo da componente disposta sobre esse vetor aqui, ó, FAC. Então, a gente pode usar esse valor aqui para descobrir o FAB e o FAD. Então, vamos descobrir logo o FAB. O FAB vai ser igual a 0,54 vezes esse valor aqui, que é FAC, que no caso vai dar 200 newton. E o FAD é só multiplicar isso aqui por 1,118. FAD 415,475 newtons. Bom, pessoal, é isso. Essa questão foi muito extensa, então deu bastante trabalho para gravar e editar. Então eu peço que vocês deem like, se inscrevam no canal, compartilhem e curtam o vídeo principalmente.